Olá, eu gostaria de falar nesse vídeo sobre a existência de Deus. Será que nós podemos falar a expressão Deus existe? Muitos cristãos, ou até mesmo cientistas ou investigadores cristãos, afirmam que nós não podemos dizer que se pode provar a existência de Deus. Isso é um fator de fé. Deus não é algo que se possa provar ou alguém que se possa provar. Então, disse que não se pode dizer Deus existe. Há ainda outros que afirmam que Deus não existe, Deus é. Dizendo que a expressão existência se refere somente a coisas finitas e não a alguém infinito como Deus. No entanto, essa expressão que diz que não podemos provar a existência de Deus, até mesmo por pessoas ortodoxas, pessoas que tentam provar a Bíblia cientificamente, é um perigo. Porque se eu não posso provar a existência de Deus, Deus pode ser simplesmente uma abstração. É como se fosse a fenomenologia kantiana, que afirma que as pessoas não podem conhecer a substância em si, mas simplesmente o fenômeno dessa substância, ou dessas coisas, ou dessas pessoas. Quando dizemos que não podemos provar a existência de Deus, nós podemos dizer, então, que Deus pode ser uma abstração. Pode ser simplesmente a criação da nossa mente. Aí alguém diz, mas isso é pela fé. Exatamente isso. A fé pode ser simplesmente um resultado de uma abstração. E estaríamos concordando também com o pensamento agnóstico. O que é que o agnosticismo afirma? Que existe um ser poderoso, no entanto, nós não podemos provar a sua existência. Nós não podemos provar que esse ser se revelou. Ele é tão infinito, tão grande, que não se pode provar nada sobre esse ser. Então, isso é agnosticismo. E passa-se, então, a estar no âmbito daqueles que afirmam que Deus pode ser uma invenção da mente humana. Uma invenção simplesmente da ideia que temos de um ser que, no fundo, isso é um resultado da fé, como se fosse algo totalmente subjetivo e que Deus não se revelou. Deus não se revelou para nós percebermos a sua existência. Primeiro, eu quero trazer relatos bíblicos mais exegéticos para demonstrar que Deus, ele precisa ser provado, ou seja, precisa ser demonstrado como um ser existente. Aqueles que afirmam que Deus não existe, mas é uma afirmação completamente desprovida de lógica e de contexto bíblico, como eu vou mostrar. Lógica porque, como algo que não existe. Como eu posso dizer que Deus é e por ele ser, eu não posso dizer que ele existe? Ou seja, Deus simplesmente é. Deus é. Ele existe? Não podemos dizer. Como? Então ele é uma abstração. Ele é na minha mente. Ele não se revelou, ele não existe. Então é algo muito confuso e filosoficamente é algo que não tem um fundamento lógico. Precisamos entender
que a existência de Deus é demonstrada pelo próprio Deus, como nós vamos ver em Hebreus. E precisamos entender também que o ser de Deus, apesar de ser infinito, e a infinitude de Deus, alguns entendem errado. Por exemplo, alguém afirma e diz o seguinte: olha, nada pode ser infinito, porque infinito somente Deus. Alguns dizem, ó, o universo não pode ser infinito, porque infinito somente Deus. Mas isso não tem fundamento. Dizer que não existe infinito é algo sem um senso, vamos dizer, um senso lógico. É claro que se você tiver um conjunto de números naturais, existe o infinito, é infinito esse conjunto de números naturais. Aí eu posso dizer, então, que não existe, existe um limite para o conjunto dos números naturais e reais, porque Deus é maior. Isso não tem nexo. Da mesma forma, o universo. O universo é infinito, porque a imensidão do universo é infinito, pelo menos é infinito para o ser humano. A imensidão do universo é tão grande que se torna infinito. É a mesma coisa de dizermos que entre um número e outro, de um conjunto, há uma infinitude de números. Mas precisamos entender que Deus é infinito, a infinitude de Deus é no sentido que ele não tem princípio e não tem fim. E por ele ser todo-poderoso, ele pode fazer coisas também infinitas. Ele pode fazer coisas também infinitas, porque Deus é Deus. Então, dizer que um ser infinito, ou tenha infinitude como característica da sua natureza, não pode existir, ou não pode demonstrar a sua existência, não tem base, não tem base. Outros afirmam que Deus não existe, mas Deus é. Muito bem. Precisamos demonstrar na Bíblia algumas coisas, principalmente aqueles que dizem que ninguém pode dizer que Deus existe ou ninguém pode provar a existência de Deus. Antes, precisamos diferenciar a expressão prova para evidência. Se olharmos no dicionário, praticamente prova e evidência têm o mesmo significado. No entanto, prova é algo que não se tem dúvida. Quando alguém diz eu tenho prova de algo, é porque não tem como refutar. Evidência são partes de uma investigação que se chega à prova. Partes de uma investigação que se chega à prova. Eu vou dar um exemplo no assunto de investigação criminal. Um assassino mata uma pessoa em uma casa e ninguém tem uma foto, ninguém tem um vídeo dessa pessoa fazendo esse ato, logo não tem uma prova. Ninguém tem uma testemunha ocular. Então o que acontece? Os especialistas vão até a casa para buscar o quê? Evidências. Aí eles acham uma pegada, é uma evidência. Com essa evidência não se pode chegar a uma conclusão do ato e nem ter uma prova, é uma evidência. Então eles pegam e encontram a arma na casa do suspeito. É outra evidência, o conjunto de evidências. E aí então eles pegam a roupa do investigado e por exame de DNA eles encontram substâncias da vítima.
outra evidência. O conjunto dessas evidências se tornam uma prova. Então, apesar de nós não termos a fotografia de Deus, porque Deus é espírito, nós não termos um áudio de Deus, apesar de nós não termos uma pessoa ou um conjunto de pessoas que possam testemunhar que viram Deus, embora há testemunhas que viram Jesus Cristo, que é Deus, mas se refere a Deus, o Deus Pai, o Deus o Deus que se revelou em Jesus Cristo, mas apesar de ninguém ter visto Deus, no entanto, há evidências, um conjunto de evidências que formam prova da sua existência. E demonstra-se que esse Deus, ele fez questão de se revelar nessas evidências, como nós vamos ver nas Escrituras. Acompanhem comigo. E, primeiramente, eu quero ir para o texto de Êxodo, porque alguns têm uma falsa noção da expressão Deus não existe, mas Deus é. Vamos ao texto de Êxodo, capítulo 3, verso 14. Deus se revelando a Moisés para tirar o povo do Egito. E aí então, Deus diz a Moisés, disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou. Muitas pessoas dizem que essa expressão, e repetida por Jesus, dizem que essa expressão é diferente de existir e, portanto, o sentido é simplesmente demonstrar que a natureza de Deus é infinita e ninguém pode dizer que ele existe, só dizer que ele é, mas não tem base. Não tem base, eu vou demonstrar para vocês aqui no hebraico, não tem base porque, e disse Deus, né, Vaiomer Elohim Eli Moshe Heyer Asher. Ou seja, disse Deus a Moisés, eu sou ou eu serei, né, que está no cal imperfeito, né, tanto pode ser eu sou ou eu serei, como na Bíblia, na tradução rabínica para o português, eu serei o que serei, ou eu sou o que sou. É o verbo hayá. Vejam bem, esse verbo hayá do hebraico, se você procurar o dicionário Strong, vai estar lá, quer dizer, existir, estar presente. Alguns comentaristas colocam que esse verbo demonstra uma forma ativa, e realmente é ativa, porque o tempo está no imperfeito. Quando o tempo está no imperfeito, demonstra uma ação contínua. Por isso que o texto, algumas traduções colocam, eu serei o que serei. O verbo hayá quer dizer também, que é o verbo ser, quer dizer também existir, ou seja, o eu sou aqui implica na existência, no estar presente, na manifestação do ser. A manifestação do ser. Agora, vem uma pergunta. Por que Deus se manifestou dessa forma? E vejam que Deus se manifestou assim e até identificou como seu nome. Diz ao povo que o eu sou te enviou. Eu sou o que sou, e disse mais, diz ao povo que o eu sou te enviou. Então prestem atenção, uma coisa interessante. Havia vários deuses no Egito. O povo estava vindo do Egito, onde havia inúmeros deuses. E um dos motivos de Deus mandar as 10 pragas do Egito foi exatamente para mostrar que os deuses do Egito não eram para se comparar com o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Havia vários deuses. Quando Moisés pergunta para o Senhor, para Deus,
O que é que eu direi a eles? Que é que eu direi a eles? Então, se Deus dissesse o nome dele imediatamente, diga que Yahvé te enviou. O povo poderia pensar que era mais um Deus. Ou seja, Deus estaria se igualando aos outros deuses do Egito. No entanto, quando Deus diz eu sou o que sou, essa expressão demonstra como uma existência absoluta de Deus. É como se alguém estivesse procurando um gerente um gerente de uma loja e, na verdade, ele pensasse que havia vários gerentes. E aí, então, ele pergunta, olha, eu quero falar com um gerente dessa loja. Eu quero falar com um gerente, eu quero falar com essa pessoa. E o gerente geral, que é o único, ele diz, olha, eu sou o gerente geral. Eu sou o que sou, eu sou o único gerente. Não há mais nenhum gerente. Eu sou o gerente. Era isso que Deus queria demonstrar. É por isso que Deus diz, eu sou. Eu sou. Diz que o eu sou te enviou. Eu sou o que sou. É como se Deus dissesse, olha, não há outro Deus. Eu sou o único Deus. Vejam que é o primeiro mandamento. Não, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. É a oração do Shema. Então veja bem, eu sou o que sou, demonstra sim existência. Detalhe, Deus poderia ter dito a Moisés, olha, fale ao povo de Israel, aos anciãos, simplesmente creiam em mim. Pronto. Deus poderia pensar, ter dito isso, mas não. O que foi que Deus falou a Moisés? Olha, você tem um cajado, joga no chão, e ele vai se transformar numa serpente. Coloca a tua mão no teu peito, dentro aqui da tua veste, e ela ficará leprosa. Depois coloca novamente, e ela ficará curada. O que é isso, gente? É uma demonstração empírica que Moisés deveria falar ao povo que aquele era o único Deus e não os deuses do Egito, que não eram deuses, mas o Deus verdadeiro é somente Yahvé. Tanto que depois Deus se revelou como Yahvé. Mas naquela hora, Deus teria que se revelar a Moisés como eu sou. É isso que significa. No entanto, há aqueles que dizem assim, que usam a própria Bíblia para dizer, né, entre eles está o querido Adalto Lourenço, que ele faz um excelente trabalho de demonstrando o criacionismo, mostrando bases científicas para testificar a Bíblia. No entanto, ele afirma que ninguém pode provar a existência de Deus, e ele usa exatamente esse texto. No entanto, há uma má compreensão do texto de Hebreus que eu vou demonstrar para vocês. Vejam bem, o que diz aqui, Hebreus capítulo 11, a partir do verso 1, que diz, olha, fé é o fundamento daquilo que se espera, certo? E a prova, ela é a prova de coisas que não se veem. É o firme fundamento, já dizia a Bíblia corrigir, e tá mais correta essa tradução, porque hipóstasis quer dizer fundamento. Agora preste atenção, duas palavras são usadas no sentido racional. Hipóstasis, que quer dizer fundamento, implica razão, é fundamento das coisas que se esperam. E elenros é uma palavra usada para prova documental. Era algo que era provado. Ou seja, o que o apóstolo está dizendo aos hebreus, que a fé é algo que nós esperamos com fundamento. E que se pode provar, certo? Que tem provas daquilo que nós não vemos.
certo? Que tem fundamento. Eu vou dar um exemplo para vocês. O apóstolo Paulo, quando fala da ressurreição de Jesus, notem que Paulo não fala somente da fé. Paulo diz, olha, muitos irmãos viram o Senhor ressurreto, ele apareceu a Pedro, apareceu a 500 irmãos, ou seja, Paulo está mostrando fundamento para se crer. Eu creio na ressurreição de Jesus, não simplesmente porque é algo simplesmente subjetivo da minha fé. Eu creio porque há um fundamento que me faz crer nisso, certo? A fé cristã, ela tem fundamento. Então é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. A Bíblia corrigida está mais, vamos dizer, mais correta nessa tradução. Então a fé, ela inclui a razão no sentido de fundamento. Eu tenho um fundamento para crer. Eu creio em Jesus porque há um fundamento. E é por isso que a minha fé está fundamentada no relato dos apóstolos e fundamentada naquilo que foi revelado tanto nas Escrituras. Agora vejam bem, o texto ainda afirma e diz assim, pela fé entendemos, aqui ó, pela fé, piste numen catequise tus aionas rematiseu. Veja bem, pela fé entendemos que isso aqui vem de né? Vem de num, que é mente, e do verbo noel, que quer dizer entender, né? Usar a mente. Pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus. Pela palavra de Deus, né? E das coisas que não se veem, né? Que as coisas que se veem vieram das coisas que não se manifestaram, certo? Que não se manifestaram. Então o que acontece? O que diz aqui o apóstolo? Pela fé entendemos que o universo, os mundos, foram criados pela palavra de Deus. Aí nós podemos perguntar, como é que pode fé incluir entendimento? Pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus. Significa o quê? Vejam bem, a fé inclui a aceitação que esse universo, apesar de ter características de um criador, características de um design, esse mundo foi criado pela palavra de Deus. A fé inclui que eu entenda que esse universo, que eu posso entender, por isso que usa a mente, pela fé entendemos, que eu posso entender que há características, que há evidências de um design, eu vou usar minha fé para demonstrar, para entender que esse universo foi criado pela palavra de Deus. Onde é que eu uso a minha fé? A minha fé vai ser usada que esse universo foi criado pela palavra de Deus e não por um ET, e não por um acaso, não por sei lá, alguma outra coisa que não seja pela palavra de Deus, como diz lá em Gênesis, disse Deus, haja luz, e todo o universo foi criado pela palavra de Deus. Então a fé, ela inclui entendimento, a fé inclui entender. E aí o texto ainda fala mais, certo? O texto fala no verso 6 aqui, e sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe. Vejam bem aqui que é o verbo eimi, que esse verbo é o verbo ser. Creia que ele existe. É necessário se aproximar dele e creia que ele existe. Vejam bem, o apóstolo já nos diz lá no verso 1 o que é essa fé. Essa fé inclui fundamento, essa fé inclui evidência. O verbo
A palavra eros quer dizer evidência, prova documental. E essa fé que eu creio em Deus implica na evidência da sua grandeza, na evidência da sua grandeza. Vejam bem, queridos, Deus fez questão de se revelar? Sim, fez questão de se revelar. Porque é claro que o apóstolo está dizendo, olha, aquele que quer se aproximar de Deus tem que crer que ele existe, certo? Alguém, mesmo tendo evidências, porque alguns podem ter usar as evidências de um design para um ET, para um, vamos dizer assim, para qualquer outra coisa, e não o Deus verdadeiro. Então, primeiro é necessário que creia que ele existe, mas essa fé já foi demonstrada no verso 1, o que significa. Vejam bem, em Romanos capítulo 1, verso 18, o apóstolo Paulo demonstra claramente que Deus escolheu se revelar. Vejam bem aqui, que Paulo diz assim, ó, porque a ira de Deus a ira de Deus, Apocalipse é revelada do céu sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que retém a verdade pela injustiça. Eles retêm a verdade, ou seja, é algo que é demonstrável, mas mesmo assim eles retêm, eles não aceitam o óbvio. É isso que o texto está dizendo. E aí Paulo continua, portanto, o conhecimento de Deus, vejam bem, gnoston, vem de gnosis, né? Uma palavra derivada, o conhecimento, aquilo que se pode conhecer, o conhecimento de Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Vem cá, gente, é Deus que manifesta. Deus escolheu manifestar o seu conhecimento, aquilo que se pode conhecer, né? É Deus que revelou, Deus que manifestou. Então é Deus mesmo que quer que nós saibamos que Ele existe. Deus é infinito, mas Ele se revelou, Ele escolheu se revelar. Depois, vamos continuar o texto de Paulo, e diz assim, porque as suas coisas invisíveis, que foi traduzido para os atributos invisíveis de Deus, porque apesar de estar neutro aqui, o sentido é esse, né? Dos atributos invisíveis de Deus, mas o sentido aqui é muito mais amplo. As suas coisas invisíveis, ou seja, os seus atributos, vejam bem, são claramente percebidas, kassoratai, quer dizer ver claramente, perceber claramente. São claramente percebidas, entendidas, ó, de novo o verbo aqui, noel, entendidas pelas coisas criadas, poema-se. A palavra poema, que vem a palavra poema aqui no português, que são claramente percebidas, entendendo pelas coisas criadas. E aí, como também o seu eterno poder e divindade. E olha o que diz a última parte do versículo, né? Diz que para esses não há desculpas, são indesculpáveis, anapologetos, ou seja, não há desculpas. Vejam bem, Paulo deixa claro aqui que Deus se revelou e as pessoas podem perceber pelas coisas criadas por Deus pelo menos o seu eterno poder e a sua divindade. Portanto, quando dizemos que Deus existe, está correto. Está correto em dizermos que Deus existe. O doutor Stephen Meyer, um cientista, ele é um dos
líderes do Discovery Institute nos Estados Unidos, ele fez um livro recente, A Hipótese de Deus. A hipótese de Deus, demonstrando cientificamente que Deus pode ser uma hipótese. Uma hipótese. Vejam que ele está falando de uma forma científica. Um cientista. Se observarmos e lermos o Dr. John Lennox, matemático de Oxford, ele deixa claro nos seus livros acerca da existência de Deus. E como nós vamos dizer que não podemos falar Deus existe? Então, está correto dizer que Deus existe e que ele se revelou. Aqueles que dizem que Deus não existe ou que não se pode dizer que Deus não existe, ele está levando para um perigo, para demonstrar que Deus pode ser uma abstração. E Deus não é uma abstração. Deus se revelou na natureza. Deus é o Deus que se revelou no mundo e ele quis assim.